Olá, irmãos. Quão bom é saber que a morte, ela não existe. Não existe a morte. Vocês estão vendo aquela luz brilhante lá? Aquela luz, ela é o sol. Ela é uma fonte. Dela vem o calor. O calor, ele tem uma fonte existencial. Ele existe porque ele tem uma fonte. É o sol. Ontem, 10 da manhã, tudo isso aqui ficou tão escuro quanto a meia-noite, dado ao temporal que tivemos aqui. E muitas casas foram destelhadas. Muitas famílias ficaram sem teto em seus lares. O frio era intenso. Para dormir essa noite foi uma noite fria e de muita chuva. Mas ali está o fenômeno que alimenta o calor, o sol. Agora escondido atrás dessas árvores. E aonde está? Eu procuro a fonte do frio, mas não a encontro. Não existe fonte do frio. Existe ausência de calor. O sol atrás dessas árvores, e aqui, aonde o sol está encoberto pelas árvores, está frio. Eu estou de casaco. Lá onde eu estava, onde pego o sol, eu estava me aquecendo. Então a morte, ela é o frio da alma, distanciando-se cada vez mais do sol que é o nosso Deus. E ele é o sol do meio-dia. A morte nada mais é que um lugar onde não haverá a presença do nosso Deus. A primeira morte, ela é espiritual, e depois ela será corpórea. Todos aqueles que morrem sem a luz do sol, eles vão para um lugar frio, um lugar escuro. Embora haja fogo, também há trevas exteriores e ranger de dente. A morte é a ausência do nosso Deus. Então não existe a fonte da morte. Não existe o criador da morte. A morte é apenas o distanciamento da fonte da vida. Assim como o sol aquece, Deus é vida. Então não há preocupação para este corpo, porque este corpo será transformado e será um corpo glorificado, capaz de ver a Deus. Porque o nosso corpo, por causa de Adão, o primeiro homem, ele não pode ver a Deus. A morte é a última inimiga a ser vencida. 1 Coríntios capítulo 15. O Senhor Jesus foi o primeiro a vencer a morte e ressuscitar com um corpo glorificado. Com este corpo ele sentou ao lado de Deus, à destra de Deus. Quando tivermos um corpo igual do Senhor Jesus Cristo, poderemos nos aproximar ainda mais da luz do sol. Hoje nós temos uma fração da luz do sol dentro de nós, a fonte da vida, que é o seu próprio Espírito. Mas quando tivermos a nossa carne recriada na ressurreição dos mortos ou no arrebatamento para aqueles que estiverem vivos, 1 Tessalonicenses 4, então logo nós poderemos sentar ao lado de Deus. Nós poderemos ver Deus face a face. Poderemos estar bem perto do sol, a fonte da vida. Oh, meus irmãos, não existe morte, irmãos. Existe apenas a ausência de Deus. Nós, os salvos, nós não nos preocupamos com a morte, porque nós não estaremos ausentes de Deus. Estaremos ainda mais perto dele do que hoje estamos. Hoje o conhecemos em parte. Amanhã o conheceremos como dele somos conhecidos. 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia! Não existe morte.